Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos orar a Deus, pedir que o Senhor Jesus venha nos abençoar. Nós estamos em um culto de jovens. Vamos orar a Deus para que o Senhor Jesus abençoe esse culto e faça presente nessa noite. Amém. Vamos orar confiando que a vitória vai ser dada em nome de Jesus. Senhor Jesus, papai querido, Pai, mais uma vez nós chegamos na tua presença. Queremos, ó Pai, mais uma vez te louvar, te glorificar, papai querido, nesta noite, neste culto, Pai. Pai, venha falar conosco, venha, ó Pai, de uma forma especial da vitória a cada um de nós. Pai, nós estamos aqui, ó Jesus, para fazer a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, e leva calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque venceu, Jesus virá, intercede por ti, minha alma, espera nele, fé e calma, Jesus de Deus vale salva e te abençoa dos altos céus, e te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque venceu,
Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo. 1 Timóteo 4. Quero ler alguns versículos da palavra do Senhor, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a obstância dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Amém? Vamos neste momento orar a Deus, pedir que o Senhor Jesus continue nos abençoando, pedir que o Senhor Jesus continue abençoando cada culto de jovem e cada departamento da igreja. Amém? Vamos orar e confiando que o Senhor há de falar em cada coração. Os irmãos têm um pedido de oração, pode manifestar também nessa noite? Amém? Eu também peço para mim e para minha casa. Irmãos, vamos orar neste momento e confiar que o Senhor Jesus, Ele há de agir nesta noite. Amém? Senhor Jesus, Papai querido, Pai, mais uma vez, Jesus, nós chegamos na Tua presença. Queremos, ó Pai, mais uma vez Te glorificar. Queremos, ó Pai, mais uma vez, ó Papai querido, Te exaltar o Teu nome, ó Pai, dizer que o Senhor é santo. Pai, nós estamos aqui nessa noite, Jesus, para fazer a Tua vontade. Nós estamos aqui nessa noite, Papai querido, porque nós temos um encontro marcado contigo. Venha, Jesus, de uma forma especial abençoar a Tua igreja. Venha abençoar Teu povo. Venha nos abençoar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. De passagem, sou separado, Deus já me comprou. Não voltarei ao velho homem, sou nascido do Espírito de Deus. Aonde o vento sopra, lá vou eu. Muitas propostas, guerras pra travar. Tem um leão tentando me tragar, mas vigilando a brecha já fechei, porque do Criador eu me lembrei.
Glória a Jesus. Está gostoso. A atmosfera já mudou. Seu espírito está aqui. As evidências surgirão. Seu espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Você crê? Aleluia. O seu espírito está aqui. As evidências surgirão. Seu espírito está aqui. Flua nesse lugar. Transborda o teu amor.
teus céus, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso. Você pode cantar assim, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, eu tô sentindo ele aqui, e enche-me, Espírito, Espírito, que desce como fogo. ele vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. De Efésios, no capítulo 6, no verso 10, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e contra potestades e contra os príncipes das trevas destes séculos e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Nós vivemos em um tempo, mais do que nunca, muito difícil, porque nós estamos caminhando para os últimos dias nessa terra. Toda a terra nos mostra, todos os sinais nos mostram. Mas mais do que nunca, nesse momento em que nós vivemos, o diabo ele vai tentar contra as nossas vidas. Porque a intenção é que nós não venhamos ter direito ao céu, da mesma forma que ele não tem mais esse direito. Mas a palavra do Senhor, ela já vem desde o princípio nos advertindo. Nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas aqui nós temos uma receita. Nós vamos nos revestir de toda a armadura de Deus, porque o inimigo ele não age muitas vezes visivelmente, mas ele vai agir internamente na nossa mente com dardos inflamados, nos fazendo muitas vezes olhar para trás, enxergarmos coisas que não existem.
O inimigo das nossas almas, ele quer tirar você do céu, porque ele não tem mais esse direito. Então ele vai lutar contra a tua vida de todas as formas. Ele vai lutar contra a tua casa, ele vai lutar contra a tua família, ele vai lutar para tirar os teus filhos da presença do Senhor. Ele vai lutar de todas as maneiras para que nós não alcancemos aquilo que ele não tem mais direito. Mas nessa noite eu quero profetizar sobre a vida de cada um dos irmãos nessa noite. Nós nos revestiremos a cada dia mais, e a cada dia mais nós resgataremos pessoas que estão escravizadas por Satanás. A cada dia mais nós nos revestiremos, e aquilo que o Senhor usar a nossa vida, a nossa mão, a nossa voz, será para trabalhar para o Senhor. Nós nos revestiremos e seremos ferramentas do Senhor sobre esta terra. Por onde nós passarmos, nós seremos bocas do Senhor. Por onde nós passarmos, vai haver pessoas nos apontando e dizendo: ali carrega a presença do Todo-Poderoso, ali carrega, ali caminha um cidadão do céu, uma geração eleita, como foi louvado nessa noite. E como foi louvado nessa noite, nós vamos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me a mim, porque eu estou na disposição, e seta nenhuma, dardo inflamado nenhum vai impedir o trabalhar de Deus na minha e na tua vida, na tua casa, na tua família. Nenhuma seta do mal vai atingir a tua família, porque nós estamos debaixo das asas do Onipotente. Nós estamos debaixo da sombra do Onipotente, e praga alguma chegará à nossa tenda, em nome de Jesus. Amém. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas aquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenino,
Cumprimento a igreja Capaz do Senhor. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui no altar dele, trazendo a preciosa palavra, né? Agradecer também a confiança do meu pastor e do meu líder, né? O Gustavo. Irmãos, desde já, para não tomar muito o tempo, eu queria que os irmãos, por gentileza, abrissem as suas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 11. Aleluia. Glória a Deus. Não sou pregadora, mas sou serva, né? Estou aqui cumprindo o ID do Senhor. Aleluia. Vou estar lendo. Glória a Deus. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Os irmãos podem, né, tomar o seu assento. E eu coloquei, né, lá o tema. Eu não gosto, meu marido pediu, né, meu líder, porque eu sempre gosto antes de falar com Deus. Mas Deus vem testificado esta palavra ao meu coração hoje de manhã também, através da escola dominical. E eu venho trazer da parte de Deus o que Ele entregou a mim, né? Guarda o que tem. E aí o Espírito Santo te deixa essa pergunta hoje. Você tem guardado o que Deus te entregou? Para que ninguém venha roubar a sua coroa. Irmãos, nós bem sabemos que no nosso mundo existem reis, rainhas, príncipes e princesas, né? E eu fui pesquisar e a coroa da Inglaterra, né? Ela foi avaliada em 6,2 bilhões de dólares. Ela é uma joia preciosíssima da coroa real britânica. Mas, irmãos, nós bem vemos que o portador dela também não é portador de uma dita beleza física, mas ele detém de um grande poder em sua cabeça. Nós, homens e mulheres, achamos que o poder está naquilo que a gente tem de bens materiais. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Porque a coroa aqui a qual Deus nos prometeu, ela não é feita pela mão do homem. Ela não pode ser estimada um valor. Ela não pode ser comprada, porque ela já foi paga lá na cruz do Calvário. Esta coroa, ao qual o rei Charles usa, né? É feita de diamantes, rubi, pérolas, safiras. Mas a nossa coroa foi feita e forjada pelo nosso Deus. Mas ela será entregue no momento certo, quando nós estivermos preparados. E a palavra hoje quer justamente isso de nós. Nos forjar também, nos preparar, para que a gente não venha receber a coroa de qualquer maneira, para que ninguém venha e rouba de você, e nem de mim. Irmãos, primeiramente a palavra, quando ela vem, ela bate primeiro no pregador. Eu ri e chorei na palavra, porque ela vem de frente. Ela é uma espada de dois gumes que atinge a nossa alma. A gente tem a pretensão de achar que a gente é o rei da cocada preta, né? Um ditado popular. Achar que nós somos o rei do pedaço. Mas aqui Deus quer mostrar que Ele é o rei da nossa vida. É Ele que reina na nossa vida. E que os planos dele são sempre maiores e melhores do que o nosso. Irmãos, eu gosto sempre de entrar na palavra. E eu peço aos irmãos, se quem puder, abre lá em 1 Samuel, no capítulo 8. Porque muitos acham que a nossa Bíblia é uma fábula, mas não. Aqui viveram homens e mulheres de verdade. E aqui vai contar a história de um homem que foi coroado a rei. Aleluia.
eu vou estar lendo. E sucedeu, tendo Samuel envelhecido, constituía os seus filhos por juiz sobre Israel, né? E eu vou pular aqui, aleluia, glória a Deus, no 5. E disseram-lhe: eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem dado a todas as nações. Irmãos, todos nós conhecemos Gênesis até aqui em 1 Samuel. Deus esteve com um povo escolhido dele. Ele o separou e enviou profetas capacitados, instruídos, para poder estar guiando aquele povo, tirando aquele povo do sofrimento. Só que assim como eu e você, a gente tem a pretensão de achar que nós somos autossuficientes, que a gente não precisa de Deus. E assim começou a acontecer a prepotência com Israel. Conforme Deus foi entregando os seus inimigos a espada, né, dos seus servos, dos seus capitões, eles achavam que não precisava mais do Deus de Israel. Porque até então, os profetas antigos sempre repreendiam o povo. E o povo não queria mais ser repreendido. Eles queriam ser igual às outras nações. Mesmo eles vendo todas as maravilhas, vendo o livramento pela mão de Moisés, pela mão de José, só que mesmo assim, o povo se corrompeu. Porque eles queriam aquilo que os olhos poderiam ver. Então eles queriam tesouros, eles queriam riquezas, coisas que eles poderiam apalpar. Só que o nosso Deus é um Deus justo. Ele é um Deus misericordioso. Nós vemos aqui que ele sempre dividiu as suas riquezas para com o povo, não só para um. Só que o povo não estava satisfeito com aquilo. Subia ao coração do povo que um somente comandasse e que possuísse riquezas assim como as outras nações possuíam. Nós fazemos guerra, mas não podemos despojar das suas riquezas, porque o nosso Deus não deixa. Mas nada faltou a esse povo. Mas mesmo assim eles murmuraram e pediram para o sacerdote para que ele viesse clamar a Deus por um rei. Só que Samuel era obediente, a gente bem sabe que ele era um homem temente a Deus. E ele foi consultar a Deus, né? E no versículo 7, ele disse assim: e diz o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Aqui nós podemos ver a tristeza do nosso Deus com este povo, porque Deus deu tudo o que o povo precisava. Deus deu vestes, desceu comida pelo céu. Tudo que o povo precisava no deserto, Deus supriu. Ele era um rei justo. Mas mesmo assim, o coração do povo estava fechado. Eles queriam essa riqueza para eles. Só que eles não sabiam que o nosso Deus sempre tem um plano. Porque Ele sabe que eu e você somos falhos. Que vai chegar lá na frente, a gente vai cair. Mas Ele não. Porque Ele é perfeito, o plano dEle é perfeito. O reino dEle é perfeito. É por isso que nós ainda não estamos lá. Porque somos imperfeitos. E em 1 Samuel 10, aleluia, eu vou retroceder no 9. Lembra quando eu disse que o rei
Charles era desprovido de beleza? Então, só que Deus é tão minucioso nas coisas que ele falou assim: tudo bem, eu vou conceder o desejo do meu povo, só que não vai ser do jeito deles, vai ser do meu jeito, da minha maneira. Só que o povo tinha a pretensão de achar que sempre o primogênito, sempre o maior, o mais forte, né, é que iria receber a maior bênção. Mas Deus sempre olha o menor da casa. Ele olha para aquele que todos olham e não dão nada. Olha aquela mulher, aquele homem e fala assim: quem é ele dentre nós? Quem ele acha que ele é? Não é eu ou você que acha, é Deus que te escolheu, irmão. É Deus que te separou. Irmãos, Deus instituiu a Samuel e instruiu aquele homem, aquele profeta. Naquela época, os profetas eram denominados videntes. Só que quando Deus vai te entregar algo, irmãos, Ele não vai te entregar no meio de todo mundo, não. Ele te entrega no secreto primeiro. E Deus fez assim com Saul. Ele era um homem de uma família pequena, de uma tribo pequena. Mas Deus tinha um propósito na vida deste homem. E ele pegou e fez com que as jumentas do seu pai sumissem. E ele a procura, porque a gente bem sabe que aquele que procura acha. Se você não procurar a presença de Deus, você não vai conseguir achá-la. Se você não procurar ler a palavra, você não vai se edificar. Então, quando Deus instruiu Samuel, Samuel já sabia tudo o que iria acontecer. Porque Deus não deixa os seus sem saber o que ele há de fazer. Ele o capacita. Então, quando Saul foi separado do meio dos seus, ele também foi e saiu da cidade. Mas, irmãos, tenha em mente, quando Deus te separar, te colocar no lugar onde Ele quer para que você receba a tua bênção, sempre vai ter um que vai estar te olhando. Ele vai estar ali à espreita, te observando, para saber aonde que você vai, o que você anda fazendo. Irmãos, Saul saiu à procura, porque ele era um filho obediente a seu pai. E quando ele saiu à procura, ele teve que sair da cidade. E quando ele saiu, ele entrou à cidade onde Samuel estava, porque era um plano de Deus. E quando chegou ali, ele encontrou com este homem. E ele, Samuel já sabia o que Deus queria para Saul. Pegou e falou: fique tranquilo, que as suas jumentas já foram encontradas. Mas eu tenho, que você fique aqui comigo. E ali Deus já estava preparando Saul para o que ele vinha de receber. Irmãos, ali ele foi, preparou uma festa com 30 convidados. Ele colocou ele na posição mais alta, deu os manjares melhores para ele. E ali ele se despojou daquela festa. Só que não foi na festa que foi entregue aquela bênção. Quando ele já ia se despedir do profeta, Samuel falou para ele assim: despede-se do seu moço, que eu tenho algo da parte de Deus para você. Então, irmãos, mesmo que você tenha aquele amigo íntimo, aquele parente, Deus vai te entregar no particular. O que é teu é no secreto. E não é para você pegar e revelar aquilo que Deus te entregou. Samuel entregou ali, ele unge Saul como rei. E Saul, aqui na passagem, no versículo 10. Então tomou Samuel, um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça. E o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade?
e partindo hoje de mim, achará 2 homens. E ali foi Saul. Ali ele já recebeu a unção. Ele recebeu de Deus a sua coroa. Mas não a coroa ao qual nós vemos ordenadas de pedras preciosas, de joias. É uma coroa ao qual Deus confiou a mim e a você, que é o dom do Espírito, é o fruto do Espírito. Isso vale muito mais do que qualquer coroa. E Samuel instruiu para que ele não contasse até durante 7 dias. Porque ali o Espírito Santo iria conduzi-lo a partir daquele momento. Só que Deus mudou o coração de Saul. E ele ali, naquele mesmo dia, ele foi cheio, irmãos, do Espírito Santo. E ele recebeu o dom de profetizar. E ele começou a profetizar no meio. Só que, como eu disse aqui, sempre vai ter aquele que vai te observar, que vai querer saber como é que você começou a falar de Deus com tanta ousadia, com tanta confiança, mas mal sabe ele que foi o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te capacita, irmãos. É Ele que te dá estrutura, é Ele que te dá a instrução o qual você deve fazer no nome dEle. Tudo é para Ele e para Ele. Irmãos, o tio dele chegou até Saul e perguntou: Saul, por onde que tu andavas? Todos te procuravam jumentos de seu pai, e por onde que você estava andando? Nós procuramos você pela cidade inteira. Onde que você estava? Só que, irmãos, Saul contou que estava procurando a jumenta. Ele não falou que ele foi ungido a capitão. Ele não falou que ele participou de um manjar, que ele foi honrado ali. Ele só falou aquilo que era necessário o tio dele saber. E é assim também para nossas vidas. Você já pensou se ele contasse para o tio dele? Ele falou assim: eu cheguei lá na outra cidade e o profeta falou que eu vou ser líder de vocês. Olha, de 12 tribos, você já imaginou isso? Você acha que não iria haver um levante das outras tribos sobre ele? Judá, Levi. Ainda mais por ele ser o menor da casa. Ninguém iria aceitar o que ele iria falar. Só que quando Deus está contigo, Ele age. Ele age ao teu favor. Mas Ele quer que você esteja na posição. Saul entendeu naquele momento que ele precisava contar só aquilo que o tio precisava saber, que o resto iria vir ser revelado. E conforme passou o dia, ele foi cheio do Espírito Santo e continuou ali profetizando no meio dos profetas. E o povo, irmãos, começou a reparar em Saul. Antes ele não era ninguém, agora ele virou um profeta. E todos ali perguntaram: agora Saul também é profeta? Só que todos não sabiam o que havia acontecido, né? Aleluia. E aqui no 17, ele vai convocar. Porque quando Deus ele te dá, Ele também mostra. Ele não deixa no oculto. Ele quer que todos vejam, através da sua vida, a glória dEle. A transformação que Ele fez na tua vida. Mas não é para a tua glória nem para a tua honra. É para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, né? Aqui no versículo 17 do capítulo 10, vai falar assim: e convocou, pois, Samuel o povo
e o Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito e livrei da mão dos egípcios, da mão de todos os reinos que oprimiam. Mesmo assim, Deus ainda testificou tudo aquilo que ele havia feito pelo povo. E agora querendo dizer que ele estava entregando, né, esta responsabilidade a uma única pessoa. E ele colocou todas as instruções. Falou que ele deveria, né, ser o líder de todas as tribos, que todos os manjares deveriam ser para ele. Ele deveria ser o melhor, ele deveria vestir o melhor, ele deveria ter o melhor servo. Irmãos, aqui começou a queda de Israel. Porque antes o povo era servido por igual. Agora Deus levantou somente um, para que tudo que há de bom seja somente dele. E você acha que aí não começou a soberba do povo? E até mesmo de Saul. Porque Saul antes ouvia a voz de Deus. Eu estou resumindo, tá, irmãos? Porque o tempo é corrido. Saul, antes cheio do Espírito Santo, agora deixou com que a sua coroa física corrompesse a sua alma. Ele foi para a guerra e ganhou dos amonitas, perdão. Ele venceu e ele se alegrou desta vitória. Mas ele achou que essa vitória foi pela força do braço dele, o fio da espada. Ele não deu crédito ao nosso Deus. Porque quem peleja por mim e por você é o nosso Deus. É Ele que vai na frente. E foi assim que Ele fez com o povo. Só que o povo não enxergou isso da maneira certa. Agora eles tinham um rei. E o rei é que ia na frente. É o rei que pelejava. Assim eles acreditavam. Mas eles estavam colocando tudo na conta de um único homem e esquecendo do Deus ao qual livrou eles. Irmão, quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós ganhamos batalhas, nós ganhamos guerras, pelejas, mas nós sabemos que quem fez tudo foi Deus, porque a gente não tem força suficiente para poder guerrear. Nós vemos aqui, olha, a irmã Ana colocou aqui que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Quantas vezes nós perdemos batalhas? Porque nós achávamos que era forte, mas nós éramos fracos. Gente, Saul, acreditando que ele tinha e detinha de todo o poder na terra, assim que ele foi e ganhou na guerra, ele já não consultava mais nem o profeta. E ele também não consultava mais a Deus. E quando ele foi para a guerra, ele se despojou. Irmãos, de uma coisa assim, que hoje pra gente não tem tanto valor. Que era vacas e ovelhas. Mas isso foi para poder agradar o povo. Porque o povo queria. Eles queriam as relíquias, os tesouros, os animais, os servos, daquelas nações ao qual eles guerreavam. Só que Deus se entristeceu. Porque o plano que Deus tinha para Saul não era uma coroa física. Ele entregou, irmãos, o que ele tinha de mais precioso, que eram os dons. Saul profetizava. E quando ele foi para a guerra a primeira vez, ele foi porque ele estava cheio do Espírito Santo. Não foi por causa da sua espada, do seu escudo, do seu exército que ele ganhou. Foi por causa do nosso Senhor Jesus. Só que ele deixou com que a riqueza subisse a cabeça. Irmãos, quantas vezes nós somos abençoados?
Nós somos agraciados pelo nosso Deus. Ele nos dá dom. Ele nos dá o fruto do Espírito. Mas a gente não quer, a gente rejeita. Vai ter um que vai fazer por mim. Eu quero mesmo o que Deus pode me dar de material. Eu quero ser próspero, eu quero ter uma casa boa, um carro bom, um celular bom. Eu quero ter riquezas. Eu quero me vestir bem. Hoje, infelizmente, é pregado isto. Irmãos, mas tenha em mente que aquilo que você não quer fazer, o outro faz. E Saul não queria mais guerrear. Ele só queria despojar. E Jonathan, seu filho, vendo isso, ele pegou e foi para a guerra sem autorização do seu pai. Só que Jonathan era temente a Deus. E ele disse: vamos, porque o Deus de Israel é conosco, nós vamos vencer. Só que Deus não é homem para que venha se arrepender, né, irmãos? Ele já tinha dado a sua unção, ele tinha dado a sua palavra para com o povo de Israel. Então assim ele também era com Jonathan. E eles ganharam. Só que não era desse jeito que Deus queria. Aí, irmãos, a gente fala assim: mas Deus, Ele não tem paciência. Ele é um Deus tirano. É mentira, irmãos. Deus é misericordioso. E Ele ainda deu mais uma chance para Saul se redimir. Ele falou para Samuel ir lá como profeta e falar para ele: Saul, agora eu quero que você vai lá e peleja contra os filisteus. Só que, irmãos, ele foi. Ele obedeceu. Só que ele quis ouvir a voz de Deus. Só que Deus já não era mais com ele. E aí, como Samuel não chegava, ele quis fazer com as próprias mãos. É como a gente quer fazer hoje em dia, né? Meu pastor não deu autorização, mas eu vou. Eu vou porque é para Deus. Eu estou fazendo a obra. Só que quando ele fez, ele ainda foi e ofereceu. Ele ofereceu uma coisa que já era do nosso Deus, porque tudo aqui é dele. Ele ofereceu um holocausto, sacrifícios, mas Deus não recebeu. E Samuel, chegando ali naquele local, ele falou: Saul, o que você fizeste aos olhos de Deus? E ele, achando que estava agradando, né? Porque às vezes a gente acha que está agradando a Deus, né? Mas eu fiz o que Deus mandou, eu pelejei contra os filisteus. E agora eu estou oferecendo esse holocausto ao teu Deus, ao nosso Deus. Só que Samuel falou para ele: não, nosso Deus não aceitou. Ele rejeitou. Sabe por quê? Porque ele prefere que você obedeça, Saul, do que sacrificar. Eu quero que você me obedeça. Só que aí já era tarde demais, irmãos. E Deus já tinha um outro plano. Irmãos, isso aqui é forte, porque eu senti na hora e eu chorei. Quando você não obedece, que você acha que você está fazendo, está agradando a Deus, sacrificando, colocando o sacrifício de Cristo abaixo do que você está fazendo, Deus não se agrada. E Ele já tem um plano para você. E foi assim que Ele fez com Saul. Ele retirou aquilo que era para ele, para todo sempre, porque ele iria instituir um reino sobre a vida de Saul. Só que como Saul pecou, ele retirou esta coroa. Só que a gente acha assim: ele tirou aquela coroa física. Não, irmãos, foi bem pior. Ele tirou a unção que ele tinha. Aí você acha assim: mas não tem ninguém melhor do que eu, não, Senhor, para poder fazer, não. Tem. Tem sim. Porque Deus prepara. E Deus já estava de olho no menino. Ele já estava de olho em Davi, lá no pasto. Era outro.
o menor da sua casa, onde ninguém iria acreditar que Deus tinha um plano. Então, irmãos, quando Deus falar com você, obedeça, em vez de sacrificar. Porque você pode estar perdendo a sua coroa. Você pode estar perdendo algo valiosíssimo que não tem como você resgatar. Porque isso foi resgatado pelas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Foi por preço de sangue, irmãos. Não tem como. Por mais que tudo que você faça, nada é o suficiente para poder pagar tudo que Ele fez por mim e por você. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. E aqui no no capítulo 16, no versículo 14, nós vemos a consequência disto. Saul é atormentado pelo espírito maligno. Irmãos, Saul foi cheio do Espírito Santo. Muitas pessoas são usadas para profetizar, curar, levar a palavra. Mas se a pessoa não vigiar, não obedecer, ela cai. Ela perece. E ali saiu o que ele tinha mais de precioso. Não era a coroa que o povo colocou na cabeça dele. Foi a unção. E ali ele abriu uma porta ao qual hoje foi dito aqui que a nossa guerra não é contra a carne nem contra a sangue. Porque ele lutou ao fio da espada e ganhou. Só que a guerra dele agora era espiritual. E ele não tinha mais a unção de Deus. Vocês sabem o que é isso, irmão? É você orar, é você clamar, é você pedir encarecidamente a misericórdia de Deus e Ele não olhar mais para você. Irmãos, eu chorei quando eu vi essa passagem. E Ele entregou para Davi. E é irônico, porque só Ele tocando é que ele sentia aquela paz. A paz que era dele. É uma paz que eu e você temos, irmãos. Quando nós estamos aqui na presença de Deus, nós temos paz de espírito. O inimigo pode plantar coisas na sua cabeça, no seu trabalho, lançar setas, falar que você não é capaz, que você não é suficiente. Mas você tem a paz de espírito. Porque o Espírito Santo habita em você. Agora Saul era atormentado por um espírito maligno. Ele estava só. Ele estava colhendo agora os despojos dele espiritual. Você sabe o que é isso, irmão? Hoje nós falamos sobre semente, a semente boa. Quando você planta uma semente boa, você colhe frutos bons. Mas Saul, em vez de plantar coisas boas, ele só queria colher. Mas, irmãos, o plano de Deus era muito maior. Porque Ele bem sabe que o homem é falho. E o que era dele, que Ele passou para o homem, tem que ser devolvido para Ele. E nós bem sabemos o que aconteceu com Davi. Davi recebeu a coroa de Saul, mas também recebeu também as maldições daquela coroa. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas era falho também, né? Ele não vigiou. Ele deixou cair em tentação. E como homem, ele perdeu a sua coroa, tanto física, né? Porque Deus falou que o reino dele iria passar a fio da espada, a casa dele. Que ele não iria apartar. E se cumpriu. Porque todos nós pagamos por aquilo que nós fazemos, irmãos. Né? E quando Deus instituiu o trono de Davi, ele já tinha um plano de devolução. Porque a coroa foi devolvida para o seu devido rei.
que é Jesus Cristo. Porque o homem é falho, mas o nosso Deus não. Ele queria reinar sobre um povo, mas o povo não queria ser reinado por Deus. Queria um rei terreno, mas homens são gananciosos por natureza. Só que essa coroa foi devolvida para o único rei, o rei Jesus. O homem ainda tentou tirar a sua glória, o crucificando e o coroando com coroa de espinho. Mas nós bem sabemos que ele foi coroado pelo nosso Deus. E ele bem disse em Tiago que nós iremos receber a nossa coroa por justiça. Eu e você, irmãos, nós iremos receber a nossa coroa. A vinda dele nunca esteve tão próxima. Então ele fala: vigiai, porque próximo é a minha vinda. Guarda o que tens, para que você não venha perder a sua coroa. Não é a coroa, irmãos, ornada de diamantes, nem de rubi e safira. É o que ele te entregou no dia que você levantou a sua mão e falou: eis-me aqui. Ele entregou para você a sua coroa. Entregou aquilo ao qual você se disponibilizou em fazer para o rei, para o reino. Não é para a tua glória, nem para a minha, né? É para a glória do nosso Deus. Irmãos, fique com esta palavra. Eu agradeço a Deus pela minha rica oportunidade e que Deus abençoe a cada um dos irmãos.